Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar continuidade àquilo que nos propomos de durante uma semana estarmos meditando em alguns personagens bíblicos, dentro de um princípio que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, dito pelo Espírito Santo através da vida do apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Certamente, então, como meditamos na vida do próprio apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de Abraão, de Maria, que é a mãe de Jesus, e você pode entrar no YouTube, no canal do pastor João Flávio, que é o meu canal, e você pode estar vendo essas meditações. Hoje, em continuidade, nós vamos falar de uma pessoa que é, como disse ontem, né? Abraão era segundo personagem bíblico mais citado no Novo Testamento. Vamos falar do primeiro personagem bíblico do Velho Testamento mais citado no Novo Testamento. Quem será? Quem será? Quem será? Só pode ser ele, Moisés. Moisés. Bom, Moisés, falar de Moisés, eu vou ter que repetir o que eu falei outro dia, tá? Falar de Moisés é precisar de muito tempo, mas eu não vou fazer isso com muito tempo. Então, vou deixar vários aspectos que pudessem ser mencionados, quem sabe até de fora, mas vou mencionar algumas coisas que foi o que eu entendi e veio ao meu coração e quero, então, poder externar isso. Bom, quero falar da vida de Moisés. Muitos de nós conhecemos a grandeza da vida de Moisés e de tudo aquilo que Deus fez na vida e através da vida desse homem. Bom, um dos primeiros aspectos gloriosos é que ele nasce num momento difícil para aquele que era a sua família e sua nação que vivia no Egito. Ele nasceu num momento difícil. Ele não nasceu num momento de fartura e de liberdade. Ele nasce num momento de opressão, de escravidão, ao ponto que os israelitas estavam sendo obrigados a matar os seus filhos, na verdade. Bom, a palavra de Deus dá a entender que quando seus pais viram o seu nascimento, vendo que havia uma formosura na vida de Moisés, o preservam. E de uma forma sobrenatural, Deus, cumprindo os seus propósitos, permite que a filha de Faraó, né, tomando ele de um cesto tirado do rio, então, possa, na verdade, adotá-lo como filho. A palavra de Deus nos dá entendimento, então, que Moisés, como criança, ele pôde ser amamentado pela sua própria mãe, coisa que essa mulher, então, que era filha de Faraó, deu então para uma mulher hebreia poder cuidar. Meus queridos, mas ele cresce no meio do luxo, ele cresce no meio da ostentação, ele cresce no meio da riqueza, e na medida que ele cresceu e teve acesso, com certeza, ao próprio Faraó, que era o rei do Egito, e o Egito não era qualquer país nessa época, o Egito era os Estados Unidos dos nossos dias, era como ter acesso ao presidente Trump. Né? E a verdade é o seguinte, nós podemos ver que na medida que ele vai crescendo e se torna homem, há um momento em que começa a latejar no coração de Moisés um amor, um pensamento, uma preocupação para com seus irmãos israelitas. Ele conhece, sabe, né, que ele era nascido então como um israelita, mas tem um momento que ele procura fazer com que um não brigue com o outro. E tem um momento que ele procura defendê-los daqueles que são egípcios. Bom, quando Moisés faz isso, diz a palavra de Deus que ele mata um homem. Bom, Moisés matou um homem.
Moisés, olhando então por um ideal que estava na sua mente, no seu coração, ele age com impulsividade, expondo, quem sabe, uma ira que veio ao seu coração num dado momento por ver uma situação que ele era desagradável, ele podia ter visto e não feito nada, ou só falado alguma coisa, mas ele se levanta para defender e ele fez isso com violência e matou um egípcio. Meus queridos, observe que ele foge, né? Ele foge. E ele foge então e vai ao deserto. E no deserto ele encontra, chegando num lugar, e novamente esse pulso, né, desse senso de justiça que havia na vida dele, ele encontra então os pastores que de alguma forma detratavam uma mulher, né, que passou a sua esposa depois. Ele defende ela para que o seu rebanho tenha o direito de beber. Ela então comunica ao seu pai, Moisés é recebido pelo seu sogro, né, por Jetro, e ele então passa a ter Zípora por esposa, e vamos vendo então que ele passa a apacentar as ovelhas e os rebanhos. Na medida que ele faz isso, nós encontramos um determinado momento na vida de Moisés, aonde ele tem uma visão, e uma visão de uma sarça que estava com fogo, ela ardia em fogo, mas ela não se consumia. E ele tem então uma vontade de poder se levantar e ir de encontro para saciar uma curiosidade espiritual. Este homem, ele foi cativado por uma demonstração de Deus. Então Deus faz um sinal, ele olha para aquilo e diz: eu vou ir lá ver. E ele sobe para ver. E ali ele tem uma das primeiras experiências que no momento que ele está chegando, o Senhor diz para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás pisando é terra santa. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, que coisa gloriosa! É terra santa, meus queridos, onde Deus se manifesta, onde Deus está. Oh, que coisa gloriosa isso! Mas ele tem então, ao longo da sua vida, e vou externar uma meditação múltipla agora, ele tem, nesse aspecto, ele é um homem que não amou as riquezas do Egito, mas ele amou, na verdade, ser humilhado, ultrajado, perseguido com o povo de Deus. Porque ele, no momento que ele tem um encontro com Deus, ele vai vendo e o seu coração se abre por uma vontade de poder responder, e nasce no coração dele uma intimidade, um desejo de intimidade. Se tem uma coisa na vida de Moisés que nós podemos olhar para ele e ficar realmente assombrados, ele é um tipo de homem, né, que pode ser tipologizado por um tipo de mulher também, que na verdade ansiava por estar na presença de Deus. E Deus faz questão de se revelar nele, mostrando através da sua vida o seu poder, a grandeza de Deus. Deus, através da sua palavra, através do seu próprio rosto, que ficava resplandecente ao ponto que ele tinha que botar um véu sobre a sua face. A palavra de Deus, amados, diz que Deus fez coisas grandiosas através da vida do seu servo. A Bíblia diz que este homem passou 40 dias com Deus em cima do monte, uma vez descendo e ainda tendo em si a sua personalidade que o compungia a posicionamentos irados. Ele quebra as tábuas quando olha para o povo que ele procurou defender e tendo então a justiça de Deus mais forte que a justiça que pode, na verdade, fazer algumas, como é que eu vou dizer, passar a mão por cima de algumas coisas em relação aos hebreus. Ele quebra aquelas tábuas e ele sobe de novo e passa mais 40 dias com Deus. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa. Esse homem, ele tem então essa marca de andar com Deus.
ao ponto que teve uma vez que Deus chegou a dizer assim, ó, eu falo com todos os homens, né? Por sonho, por palavra, por revelação, mas com meu servo Moisés, eu falo com ele face a face. Eu falo com ele face a face. Meus queridos, tem um momento dessa intimidade gloriosa deste homem, dessa coisa tremenda desse homem, que ele tem esse momento e ele diz o seguinte, Senhor, mostra-me a tua glória. Meus amados, ele tem um desejo de ver a glória de Deus. Ele anseia por ver a glória de Deus. Ele deseja ver isso. E Deus disse para ele naquela frase maravilhosa, tu não pode ver a minha glória, tu não pode ver a minha face, porque não há quem possa ver a minha face que fique vivo. Mas eu vou passar e vou te colocar na fenda da rocha. E depois que eu tiver passado, tu vai me ver pelas costas. Oh, meus amados, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa esse assunto. Eu quero dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que Deus operou coisas grandiosas, né? Ele passou a ser como que um homem extremamente usado por Deus. Mas era gago. Moisés era gago. Ele era gaguejador. Ele era gaguejador. Então tem um momento de fraqueza na vida de Moisés que olhando para aquilo que ele era. E com certeza sendo gago, ele foi ridicularizado, quem sabe pelos próprios egípcios. Quem sabe ele foi ridicularizado e quem sabe essa gagueira é fruto de tudo aquilo que ele viveu e não poder estar, na verdade, com a sua família e ter que estar no palácio ou as coisas que ficaram mal resolvidas emocionalmente na sua vida. Mas eu vou dizer uma coisa, ele era gago e ele se sentia incapaz. E Deus insiste com ele que queria que ele voltasse para o Egito, depois que Deus se revelou para ele. Deus chega a dar 2 sinais para ele da vara que se transforma em serpente e da mão que é colocada e vira uma mão leprosa. Meus queridos, ainda que Deus falasse essas coisas, Moisés, ele tem então a necessidade de um amparo, de um apoio do seu irmão Arão. Falando essas coisas, eu quero dizer aos irmãos que Moisés, então, ele tem essa fraqueza. Ele tem uma fraqueza que dava a ele a sensação que ele não tinha condição de poder ir. Meus amados, e falando de Moisés, nós podemos ver que ele também, como já citei, ele era uma pessoa que, num dado momento, se irou de tal forma ao ponto de matar alguém. Mas também nessa passagem que eu citei, nós conseguimos ver na vida de Moisés um homem onde o próprio Deus, né, quando diz que falava com ele face a face, diz que ele é o homem mais manso da face da terra. Ai, meu Deus, que coisa gloriosa! O homem mais manso da face da terra. Moisés era um homem mais manso da face da terra. Sabe por quê, amados? Aquela intimidade toda, aquela comunhão, aquele andar na presença, aquela curiosidade pelas coisas espirituais, aquela vontade, aquela alegria de estar com Deus, aquilo foi transformando a sua natureza caída por uma natureza santa. Esse homem foi se enchendo do Espírito de Deus. Eu quero dizer uma coisa, ele, com toda certeza, ele é um exemplo de pessoa que suportou uma carga, mas bota carga nisso. Quando nós pensamos neste povo que saiu do Egito, esse povo era uma multidão, era milhões de pessoas com as mulheres e crianças. Ele caminhou com esse povo com falta d'água, com falta de comida, tendo um alimento dos céus que Deus dava, mas que o povo enojou. O povo era murmurador, era reclamador, tentava Deus e muitas vezes botava a culpa em Moisés. Pedia que Moisés desse as coisas para ele, nos dá carne para comer, né? Então o povo era uma coisa terrível.
terrivelmente perturbador. E meus queridos, Moisés, ele como homem, ele tem uma graça de Deus sobre sua vida. E tem hora que ele já quase que não aguenta mais, mas Deus dá força para ele. Vamos convir, Moisés, ele é realmente uma figura de uma pessoa que suportou uma sobrecarga. Teve uma época que ele atendia este povo de manhã até à noite, ao ponto que o seu sogro chegou a dizer para ele: não faça isso, tu deixa esse povo todo esperando, esse povo vai desfalecer e tu não vai aguentar. Meus queridos, ele era um legislador de Deus, né? No meio do povo, resolvendo as suas questões, as suas pendências, mas acima de tudo isso, falando de algumas coisas da vida de Moisés. Para que esse vídeo que eu estou vendo aqui, está com 15 minutos, não fique muito longo, eu preciso concluir. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Bom, acho que a primeira grande coisa que nós podemos ver da vida de Moisés, ele não amou a glória do Egito, mas ele amou ser perseguido e ultrajado com o povo de Deus. Hoje existe uma glória no mundo que nós podemos buscar, amar, desejar, curtir, as comidas, as festas. Eu já vi gente dizer para mim assim: para Jesus, para mim parar de dançar, Deus tem que fazer uma obra gloriosa da minha vida. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus não vai fazer obra nenhuma na vida de ninguém, a menos que nós venhamos a desejar que Ele faça. Moisés desejou sofrer e padecer com o povo de Deus. E o povo de Deus vai ser sempre perseguido, vai ser ultrajado, vai ser, porque assim o foi o Filho de Deus quando viveu na face da terra. Ele não foi aceito por todos os homens, ele não foi aplaudido, ele foi reconhecido, ele foi querido no mundo, mas também ele foi rejeitado e ele foi morto. Eu quero dizer que muitas perseguições, muitas aflições, como diz a palavra de Deus, todos aqueles que querem viver verdadeiramente ou piamente a palavra de Deus vão sofrer perseguições. Moisés escolheu estar com aqueles que têm uma promessa, que têm o Deus vivo como Deus, não os deuses do Egito. Bom, nós podemos ver, quem sabe alguém diria assim: quem sou eu para fazer alguma coisa para Deus? Quem sou eu? Eu não conheço, eu não consigo gravar um versículo, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, eu não tenho mais o meu pé, viu, Juarez? O meu pé não está mexendo. Eu não tenho mais isso. Quem sabe eu estou ficando velho, a minha voz está ficando rouca. Eu estou perdendo os cabelos, já não tenho mais uma boa aparência. Quem sabe você pode dizer tantas coisas. Quem sabe eu perdi meu emprego. Quem sabe eu estou aqui já, acho que não consigo caminhar direito, eu não consigo mais gravar as coisas, eu já estou, sei lá de que jeito, qual é a desculpa? Moisés era gago. E Deus disse para ele: eu vou ser com a tua boca, eu vou ser contigo, eu sou, que fiz todas as coisas. Sabe o que eu posso dizer? Deus não tirou essa fraqueza de Moisés para que nele operasse a sua glória. Então não foi a eloquência de Moisés. Quem sabe Moisés nunca falou de uma forma como eu estou falando aqui, amados. Assim como o apóstolo Paulo, em meio à sua dor, em meio à sua luta com algo que lhe incomodava, ele disse para o Senhor que afastasse dele aquela situação, e o Senhor disse: não, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero dizer para ti nessa noite, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Se Deus não tirou essa fraqueza, essa dificuldade que tu tem, é que Ele quer te usar com a tua fraqueza para que a glória dele seja, para que a glória seja dada para Ele de uma forma mais alta. E assim, como que esse homem, essa mulher desse jeito conseguiu fazer tal coisa? Porque Deus fez, porque o Senhor te usou, porque o Senhor fez. Meus queridos, imagina Faraó tendo que ouvir um gago falar e depois ainda ter que, quem sabe, Arão reforçar as coisas, ou quem sabe que pudéssemos interpretar de uma outra forma. Moisés falava para Arão e Arão falava, na verdade, para a vida de Faraó. Meus amados, eu quero dizer uma coisa: não há limitação para Deus e para aquele que está em Deus. O Senhor usou até uma mula para falar com o profeta. Eu quero dizer uma coisa:
Levanta o teu coração para os céus, olha para os céus e espera e sabe que Deus pode te usar como Ele quiser, mas levantando o coração para os céus e os olhos para o céu, tenha a curiosidade que Moisés tinha, tenha a vontade que ele tinha, tenha o anseio que ele tinha de buscar a Deus, tenha o anseio de ter curiosidade sobre aquilo que está escrito e na revelação da palavra, nas intimidades, nos dons do Espírito Santo, no saber o que é o fruto, do que é os dons, como é que se comunica, como é que opera, como é que age o Senhor sobre a vida daqueles que creem, como é que é a justiça de Deus. Tenha curiosidade, amados, de ter uma intimidade com o Altíssimo, de poder ter uma vida de oração, de louvor, de uma vida que tem um conjunto, que tem um relacionamento com Ele. Meus queridos, a intimidade que esse homem desenvolveu com Deus produziu sinais, produziu prodígios, produziu um canal aberto, não que ele fosse, mas Deus era através da vida dele. Deus é aquele que era, é aquele que é e aquele que há de vir. Ele fez isso na vida de Moisés no passado, ele fez isso na vida dos discípulos na época de Jesus em outros tempos e ele quer fazer agora. Não há sombra de variação no Senhor. Mas pastor, eu não sei. Você pode não saber, você pode até não conhecer, mas uma coisa eu e você precisamos conhecer, que existe um Deus poderoso, existe um Deus glorioso. A palavra de Deus diz que Ele será glorificado eternamente por toda a glória que lhe foi dada. Meus amados, eu deixo dizer uma coisa. Quem sabe eu olho para mim e conheço minhas fraquezas. E vou dizer uma coisa, eu acho que isso aqui é uma coisa tremenda demais. Toda vez que eu falo nisso, eu até me emociono. Porque, na verdade, ele era um homem que tinha uma personalidade. Ele tinha uma personalidade incontida. E Deus que não mente. Quem sabe se fosse um testemunho de homem, poderia ser algo assim meio apadrinhado, mas Deus que fala a verdade. Ele disse o seguinte: não há na face da terra uma pessoa mais mansa do que Moisés. Não há na face da terra uma pessoa mais mansa que Moisés. Deus amansou este homem. Deus mudou a história. E ele aguentou aquele povo. Como é que ele aguentou aquele povo? Porque Deus estava nele. A mansidão de Cristo estava nele. Meus queridos, Deus pode mudar qualquer característica na minha e na tua vida. Não há nada, não há pedra que não possa ser esculpida pelo Todo-Poderoso. Ele esculpiu a terra nas suas montanhas. Quando nós olhamos para as coisas, Ele fez pelas ondas do mar, mas pela sua vontade, assim como um pintor pega um pincel para pintar, assim como um homem pega um buril para fazer uma escultura. O Senhor pegou com a sua mão e formou os montes, as rochas, e deu a elas formas e figuras que se podem falar e se admirar, e os vales. Assim é o Senhor Todo-Poderoso, que também pode agir em algo pequeno como somos nós. Quem sabe às vezes andando conosco e vivendo conosco mesmo, conhecendo a continuidade da nossa fraqueza. Eu vou dizer uma coisa, a nossa fraqueza é fraqueza. Mas um dia, quando chegar o dia, o grande dia, ainda que Ele nos aperfeiçoe no caminho e pode nos aperfeiçoar e dar vitórias plenas numa área, desde que estejamos na presença e na dependência dEle, toda a nossa fraqueza vai ser redimida num dia pelo poder do Espírito de Deus, que há de nos buscar quando Jesus Cristo voltar e nos redimir e nos levar para a vida eterna. Falando isso, eu quero dizer que, com toda certeza, Moisés, ele é para nós um exemplo de uma pessoa, então, que levou uma grande carga. Quem sabe você pode dizer assim, puxa, está pesado para mim. Está pesado para mim. Eu tenho, às vezes, alguns momentos como pastor, como líder, né? Como pai, como marido, como homem, como filho. Né? Há poucos dias agora o meu pai morreu. Eu até estava, às vezes, pensando, né, que às vezes tem momentos que são muito difíceis. Há momentos que são muito difíceis.
mas Deus é maior do que os momentos. E que há um momento difícil, como disse aquele que nos ama: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Esse vinde a mim é que a intimidade, a proximidade, o Senhor vem tirando as cargas, mas o Senhor vem derramando a sua glória. Ele vai derramando o seu formato, Ele vai trazendo a sua luz, Ele vai queimando com o seu fogo. Não há peso que possa perseverar na presença de Deus, porque a glória do Senhor é poderosa. Lembra-te que quando o Senhor Jesus, Ele sentou naquele jumento que era chucro, Ele não corcoviou, porque é como se não tivesse peso, embora tivesse peso. Uma vez eu vi um irmão dizer que Daniel não foi comido por leões porque ele tinha uma intimidade com Deus e não tinha cheiro de carne. Não tinha cheiro de carne porque ele orava 3 vezes por dia e a carne dele tinha morrido. Bom, se esse exemplo até é bom de se ouvir, quanto mais Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que ele não tinha carne, como alguns hereges já disseram no passado, na história da igreja. Ele é o Deus encarnado, mas embora ele tivesse carne, ele tem a leveza daquele que não tem pecado, porque o maior peso que existe é o peso da transgressão, o peso da culpa, o peso do pecado, o peso da iniquidade. O Senhor não tinha isso na sua vida. Meu querido, o animal aceitou o peso da carne, mas não levou o peso do pecado. Eu quero dizer uma coisa, meus queridos: quando há sobrecarga, há um Deus poderoso que pode aliviar. Moisés conseguiu sozinho levar aquela multidão porque Deus o capacitou. Deus usou a vida deste homem de uma forma gloriosa e deseja usar a sua vida do jeito que você... com aquilo que você tem. Ainda que você tenha defeitos, Ele não vai te deixar do jeito que você está. Ele vai te formatar e te fazer ser diferente. Mas a verdade é que Ele deseja usar a tua vida. Ele deseja se revelar através da sua vida. Ele deseja realmente que você possa ser e cumprir tudo aquilo que Ele planejou, tanto para mim como para você. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, diz a palavra de Deus. Quantas coisas podemos imitar esse homem, né? Quantas coisas devemos imitar esse homem, não amando esse mundo e amando verdadeiramente o povo de Deus e o caminho do Senhor, andando nele e perseverando até o fim. Que Deus te abençoe. Se o Senhor nos permitir, estaremos amanhã de volta aqui, trazendo mais um personagem bíblico numa meditação que nos fortalece, nos abençoa, nos inspira e de alguma forma nos edifica para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Um abraço, fica na paz do Senhor.